Fala pessoal, eu sou o Emerson Broga e hoje eu vou te mostrar como configurar o Redux. Então pessoal, instalação do Redux, como usar o Redux em suas aplicações React é algo que o pessoal me pede muito aí para explicar e hoje eu decidi explicar isso nesse vídeo. Então peço que você preste muita atenção, um vídeo longo, ele tem mais de 1 hora de duração e eu acho que já vale o seu subscribe. Então aproveita o momento, se inscreva no canal e agora vamos lá para o computador. Então vamos lá pessoal, eu já criei aqui uma aplicaçãozinha com o Create React App, acabou de criar ela aqui, chama My Redux App. Então vou entrar nela aqui, cd My Redux App, já abri ela aqui no Visual Studio Code, tá aqui prontinha, nossa pasta source está aqui com tudo que vem por padrão aí e eu vou simplesmente deletar tudo que está aqui dentro. Então vou deletar aqui isso, beleza? E aqui a gente vai começar a criar nossa aplicação agora. Então o primeiro arquivo que a gente precisa é o arquivo de entrada, eu vou chamar ele de index.js. index.js, isso, e aqui a gente vai importar algumas coisas que a gente precisa para iniciar uma aplicação React. No caso eu vou precisar da própria React, então import React from React. Eu vou precisar também da React DOM, então import React DOM from React DOM. Isso. E aqui embaixo o que a gente precisa de fazer é chamar a React DOM e mandar ela renderizar a nossa aplicação em um elemento do nosso documento, Então a primeira coisa que eu vou fazer é React DOM.render e aqui eu passo a aplicar o componente que eu vou renderizar. Nesse caso eu vou passar null por enquanto, porque a gente não tem ele. E aqui eu vou selecionar o container lá no nosso documento, onde essa aplicação vai ser renderizada. Nesse caso eu vou chamar document.getElementById e passar aqui o root, porque se você olhar aqui no nosso public index.html, ele tem aqui uma div com id root e é aqui que eu quero que a minha aplicação React seja renderizada. Então agora eu vou fechar esse index aqui, a gente já tem isso aqui e agora a gente vai começar criando a nossa aplicação. Como de costume, vou criar o arquivo chamado app, que é a nossa aplicação. Dentro dele, eu vou importar o React mais uma vez. Import React from React. Vou criar aqui um componente funcional. Então, const app vai receber aqui uma arrow function. Arrow function, isso. E eu preciso de exportar esse app para que eu possa importar ele lá no meu index. Então, export default, vou exportar por padrão aqui essa função app, que é o meu componente funcional. Como a gente está usando um componente funcional, ele nada mais é do que uma função e a gente precisa de retornar alguma coisa nele, que seria o equivalente ao método render de um componente de classe. Então, vou colocar aqui return e vou retornar apenas um H1 escrito app. Isso aqui eu posso também, se eu quiser, reduzir a apenas um retorno implícito, que seria dessa forma aqui, e eu tenho aí uma aplicação. Agora que eu tenho a aplicação criada, vou importar ela aqui. Então, import app from, e aí eu passo o caminho dela. O caminho dela, nesse caso, é essa mesma pasta que eu estou, /app, então ./app é a mesma pasta que eu estou, o arquivo app.js. No caso eu posso omitir esse JS porque ele já entende que eu estou importando um arquivo JavaScript. Então agora que eu tenho esse app aqui, eu vou passar esse componente para ser renderizado. Então app, e eu preciso de fechar ele aqui mesmo, uma self-closing tag. Fechou aqui. Tá tudo implementado, a gente vai ter uma aplicação React, como foi feita com o Create React App. A gente já tem aqui o comando npm start, que inicializa aqui o nosso servidor de desenvolvimento. Então, npm start. Ele vai abrir para mim essa aplicação na porta 3000 aqui do browser.
E tá aí, a gente tem aqui nosso H1, né, o app escrito aí na tela. E se eu voltar aqui e mudar para qualquer coisa, né, application, por exemplo, e salvar, ele já dá um auto reload lá para mim e tá aí funcionando. Beleza. Antes de mostrar como que instala o Redux e tudo mais, né, como que a gente utiliza ele, eu vou criar algumas outras funções para a gente ter aí uma consulta ao banco, para a gente não ficar naquele... Consulta ao banco não, para a gente ter uma consulta a uma API externa, né, para a gente não ficar naqueles exemplos de criar um contadorzinho que usa o Redux e tudo mais, porque aí geralmente é onde o povo fica perdido, porque não sabe fazer a transição daquele contadorzinho simples que acha em todo tutorial para um cenário real que seria consultar uma API externa, né? Então vamos lá, eu vou criar aqui, ó, como a gente já tem aqui os nossos index, né, e o nosso app, uma estrutura de pasta que deixa eu fechar esse public aqui. E agora uma coisa que eu gosto de fazer com a estrutura do projeto é criar aqui dentro do meu source uma pasta que eu chamo ela de screens. E essas screens, dentro dela, eu vou ter todas as telas que a minha aplicação tem. E assim eu consigo separar e organizar tudo de uma forma muito mais fácil. E aí aqui dentro eu vou criar um novo arquivo que eu vou chamar de home, uma pasta home. E dentro dessa pasta home eu vou criar o arquivo index.js. Isso. Agora eu tenho aqui o arquivo index da minha pasta home. Então eu vou criar também um componente funcional. Então import React from React. Vou criar o componente funcional aqui da minha home, então const home vai receber um arrow function que vai retornar aqui também um H1 escrito home. E por fim eu preciso de exportar esse componente, né, export default, para que eu possa importar lá no meu app. Então agora com esse componente aqui, eu já consigo vir aqui no meu app e importar. Então import home from, e aí eu passo o caminho dele, que no caso é ./screens/home. E aí como o nome do arquivo é index.js, eu posso simplesmente omitir, que ele já vai chamar esse index lá para mim. Agora que eu tenho o home aqui, eu posso passar ele aqui como o retorno da minha aplicação e ele vai renderizar para mim aquele home. Vou voltar lá no browser na porta 3000 e tá lá, tem o home aí renderizado. Beleza. Agora uma coisa que eu gosto de colocar nas minhas aplicações, né, configurar nas minhas aplicações quando eu uso o Create React App, é para eu não precisar mais de importar caminhos relativos. Eu quero importar caminhos absolutos a partir da pasta source. E para fazer isso numa aplicação Create React App é muito simples. Basta você criar um arquivo chamado, não dentro da source, aqui na raiz, você cria um arquivo chamado jsconfig.json e dentro desse arquivo a gente coloca algumas configurações, como por exemplo a compiler options, e aí aqui dentro eu passo para ela a base URL como src, né, a minha pasta source, e logo em seguida aqui eu também falo que é para ele include a pasta src. Apenas essa configuração e agora eu já consigo usar caminhos absolutos a partir aqui do meu source. Então todo o caminho que ele for tentar buscar, ele vai tentar buscar aqui dentro desse source, né? Lembrando que por padrão primeiro ele vai buscar dentro de Node Modules, e se ele não encontrar, depois ele vai buscar aqui dentro desse source. Então vou começar já alterando aqui novamente, ó, no meu index, eu vou pegar e posso mudar aqui só para app, e aqui no meu app eu posso mudar aqui só para screens home. Então fica bem mais fácil de importar as coisas assim. Eu vou precisar de reiniciar o servidor, então olha só, ele deu um erro aqui, falando que ele não consegue achar esse caminho, simplesmente porque ele ainda não leu aquela jsconfig.json. Então vou apertar Ctrl C aqui para parar esse processo. E agora eu vou rodar novamente npm start. Ele vai abrir para mim na porta 3000, está carregando e pronto, está lá, ó, certinho, carregou aí a nossa home, né, que no caso ele carregou primeiro o app e depois o screen home. Então vamos lá.
Agora a gente vai começar a fazer a consulta na API. Essa API que eu vou usar é uma que eu já usei em outros exemplos. Eu gosto de usar ela, que é bem simples, não precisa de autenticação, não precisa de nada, que é a API do Star Wars, né? Se você não conhece ainda, é esse endereço aqui, ó, Star Wars, né? swapi.co, Star Wars API, e ela tem esse endereço aqui onde você pode fazer consultas e ter os resultados aí nas respostas em JSON para que você possa usar aí na sua aplicação. Então, eu vou começar criando aqui dentro do meu source. Eu vou criar um outro costume que eu tenho, que é criar os helpers. Então, eu vou criar uma pasta chamada helpers. E aí aqui dentro eu vou criar uma API helper.js, que é só um arquivo que vai cuidar dessas interações, né, com a API. Então, como eu já sei a minha URL da API, então vou começar criando ela aqui, ó, const API URL, e deixa eu copiar ela lá novamente, aqui, isso. Então essa aqui é a minha base da API. Vou tirar essa barra aqui que a gente coloca nos paths que a gente for passar. E para fazer as consultas, nesse caso a gente vai fazer GET requests, né? Não são, na maioria das vezes a gente só vai ler as coisas dessa Star Wars API, então vou criar uma função aqui que eu já vou exportar aqui com named export, então export const, e aqui eu dou o nome da minha função. Nesse caso eu vou chamar ela de do get request. E aí vai ser também uma arrow function, eu vou definir os parâmetros mais para frente. E aqui dentro a gente vai fazer uma requisição, né? A gente vai passar uma URL, ela vai fazer uma requisição do tipo GET a essa API que eu já defini, né? A URL, a base URL dela aqui, né? A URL base dela. Então vamos criar esse nosso GET request. Como eu vou usar a Fetch API, eu vou fazer o seguinte. Eu vou simplesmente chamar ela aqui, ó, fetch. Então já vou retornar aqui, porque eu sei que ela retorna uma promise. E aí aqui a gente vai passar a URL, que é o caminho que a gente vai chamar, né? E depois de feita essa consulta, ele vai me retornar uma resposta. E essa resposta eu vou transformar ela em JSON. Então response.json. Vou chamar assim. E aí, para quem não está familiarizado com isso aqui é uma promise, ele está me retornando uma promise, que eu estou encadeando aqui essa promise e pegando do response dela o método JSON, que vai transformar esses dados em um JSON que eu posso utilizar. Aqui eu estou usando também um retorno implícito, né? Eu poderia usar um retorno explícito fazendo assim, ó, return, e aí eu coloco aqui e fecho aqui, isso, e aí teria um retorno, né, explícito, mas eu não preciso disso aqui agora, eu vou deixar só assim para ficar mais simples, mais fácil, mais legível, e agora eu só preciso de definir aqui, ó, que está até em vermelho, que é a minha URL. Como eu já tenho a minha base URL ali em cima, então eu posso simplesmente definir a URL aqui dessa forma, ó, const URL. E aí eu posso passar aqui o seguinte, ó, API URL, e aqui eu passo o path que eu vou usar nessa requisição. Então vou concatenar ele aqui também, path. E agora eu tenho essa URL criada para poder fazer essa consulta. E ela já me retorna aqui um JSON. Então maravilha, a gente já tem a função do get request aqui. Como vocês podem reparar, quando eu salvei, ele removeu os parênteses que eu coloquei aqui. Por quê? Porque quando a gente está criando uma arrow function e a gente tem apenas um parâmetro, a gente pode omitir os parênteses. E como está tudo configurado já no meu Visual Studio Code, ele removeu esses parênteses para mim. Então agora vamos lá na nossa tela aqui do Home e vamos fazer essa requisição. Então a primeira coisa que eu vou fazer é importar aquele helper. Então import, e aí ele chama do get request,
que foi o nome que a gente deu lá. E o caminho dele agora, como a gente já está importando a partir do source ali, eu só preciso de passar helpers, API helper. E eu já tenho essa função disponível aqui. Se você ainda não mexeu, não trabalhou com componentes funcionais, você sabe que ele vai executar tudo que tiver aqui toda vez que ele precisar de renderizar. E essa requisição aqui, eu quero fazer ela apenas uma vez. Então, eu posso, né, quando a gente tinha um componente de classe, eu iria fazer isso dentro da component did mount, que era uma função que ela só executava ali logo quando o componente era criado. Então, ela só executava uma vez. E eu posso simular esse mesmo comportamento com o uso do hook chamado useEffect, que é um hook aqui do React que a gente consegue simular, né, utilizar ele para simular algumas coisas dos componentes de ciclo de vida de um componente de classe dentro de um componente funcional. Então eu vou usar essa useEffect aqui, useEffect, e ela recebe o seguinte, ela recebe uma função e depois, que eu vou passar aqui um arrow function, e por segundo parâmetro ela recebe uma lista de dependências. Então um array aqui. No caso um array vazio, significa que eu não tenho nenhuma dependência. E aqui dentro eu posso passar o que eu vou querer que ela executa. E aí nesse caso eu quero que ela execute essa do get request para mim, e eu tenho que passar para ela um path, como a gente definiu lá. Então vamos olhar aqui já de uma vez, ó, dentro da Star Wars API, a gente tem /people/1, que vai retornar aqui para a gente os dados do Luke Skywalker. Né? Para quem não sabe de Star Wars, é um personagem que tem lá. Mas vamos entender aqui que ele está retornando esses dados para a gente. Então, /people/1. Então vamos colocar esse path aqui. Então, /people/1. Beleza. E agora a gente vai ter isso aqui que vai retornar uma promise. E se você não conhece de promise, eu tenho um vídeo sobre promises, sobre callbacks, promises e async await, onde você vai conseguir entender direitinho como que isso funciona. Mas por enquanto eu vou usar aqui um async await, então eu vou fazer o seguinte, ó. Async, coloco aqui em cima na chamada da função, na criação da função ali, e aqui eu consigo pegar esse result esperando ele acontecer aqui, ó, await. Pronto. E aí aqui embaixo eu vou dar um console.log nesse result. Se tudo estiver certo, se tudo acontecer como esperado, a gente vai ter aí o log, né, desses resultados que vão ser os mesmos daqui. Então vamos lá. Para quem não entendeu aqui, esse erro que ele está falando aqui porque a gente chama o useEffect sempre que alguma dependência mudar, e ele está só me alertando que chamando o await aqui pode atrasar as coisas que vão acontecer aqui embaixo. Isso é útil quando você tem várias coisas que acontecem, né, de preferência simultaneamente, e aí você pode mudar isso aqui para uma promise normal, né, chamar o den aqui e encadear. Inclusive eu posso fazer aqui, ó, só chamar o den e colocar aqui de uma vez o console.log. Ele vai fazer isso para mim. Aí eu posso tirar isso aqui e também isso aqui. Pronto. E parou de reclamar lá. E aí eu posso até encadear aqui também um catch para falar um console.error, caso dê alguma coisa errada. E se vocês não sabem, temos também o finally, que acontece no final de tudo, dando certo ou errado. E aí posso colocar aqui, ó, console.log finally. Pronto. Vou deixar assim, ficou até interessante aí. E vamos voltar aqui no nosso browser e ver se está acontecendo como a gente espera. Então vou abrir o inspect aqui. Deixa eu fechar essa aba. Vamos abrir a aba network. Tá lá, ele fez a requisição, voltou os dados. Então vamos olhar o nosso console. E tá lá, temos aqui no console também os dados aí. Então até agora tudo bem. Então a gente pode, inclusive, né, eu posso,
Se eu quisesse mostrar esse nome aqui, né, eu precisaria de definir ele em um state. Então eu posso chamar aqui também o hook useState. E aí o useState, por sua vez, o funcionamento dele é o seguinte: você chama ele aqui, useState, e passa o estado inicial. Nesse caso o estado inicial é null, eu não fiz nenhuma requisição, não tenho nenhum dado. E aqui eu vou definir, né, esse useState, ele me retorna um array de duas posições. Então deixa eu colocar aqui, por exemplo, ó, vamos colocar aqui assim como result. Então seria, por exemplo, na posição 0, esse array na posição 0 teria o valor, e esse array na posição 1 teria uma função, eita, tá difícil, uma função para definir o valor. É uma função para definir, não. Acho que atribuir é a tradução melhor aí para, né, o set do valor, né, para setar esse valor. E aí, essa seria a forma de usar. Porém, com as maravilhas do ES6, você pode simplesmente reduzir isso aqui para user e set user. E aí você já está atribuindo, né, tanto a chave 0 quanto a chave 1 as variáveis user e set user. Seria como se eu fizesse const user, recebe na chave 0, aqui, e const set user, recebe aqui a chave 1. Então, para ficar mais limpo o código, né, você pode usar aqui esse método de destructuring assignment. Eu não lembro se é esse nome certo. Destructuring assignment, eu acho que é isso mesmo. Que você pode passar ali diretamente. Então agora, como eu tenho esse set user aqui, eu posso simplesmente colocar ele aqui no then, que ele vai atribuir esse usuário para cá quando isso aqui finalizar, né? Quando isso aqui acontecer com sucesso, né? E eu posso usar o user aqui. Então, por exemplo, vou deixar aqui o seguinte, ó, vou deixar aqui como home. Porém, se eu tiver o user, if user return h1, e aí eu posso colocar aqui user.name. Eu acho que é isso mesmo que a gente tem. Isso, user.name, exatamente. Então, se tiver usuário, return user.name. Se não tiver, retorna home. Para quem não entendeu o que aconteceu aqui é o seguinte, ó, imagina que eu tenho, quando esse then for chamado, ele vai chegar aqui, por exemplo, os meus dados. Vamos chamar aqui de dados. E aí aqui dentro eu vou ter esses dados e eu vou chamar a set user. E aí eu passo esses dados para ela. E aí uma forma mais fácil de deixar isso aqui mais limpo seria já passar aqui de uma vez. É o mesmo resultado. E uma outra modificação que eu quero fazer aqui também é o seguinte, é deixar condicional padrão caso não exista os dados. Então eu vou só inverter aqui, ó, if not user, eu posso colocar return, e aí eu passo aqui o home. E caso contrário, caso tenha o user, eu retorno o user.name no h1. Então só inverti ali o que acontecia. Vamos voltar lá no browser e ver se está funcionando. Já está aqui com o Luke Skywalker, mas se eu olhar por um tempo ele mostra o home e depois que carrega ele mostra o Luke Skywalker. Vendo? Isso. Agora eu acho que a gente já está num ponto onde é importante, seria a hora, né, de aplicar aí o nosso Redux. Então agora, se você já está aqui, né, já passou esse tempão todo da aula, presta atenção agora, que agora é a hora de ensinar mesmo a instalar o Redux. Então vamos lá. O Redux ele vai funcionar da seguinte forma. O Redux, para quem não conhece, ele é uma biblioteca para gerenciamento de estado em aplicações JavaScript. E você pode usar ele em outras aplicações, não só no React. E aí, por isso, a gente precisa de duas bibliotecas num primeiro momento. A gente vai precisar da Redux e a gente vai precisar
da React Redux, que é para instalar essa biblioteca, né, para acoplar essa biblioteca Redux à nossa aplicação React. Então vamos lá, vamos com calma, vai prestando atenção aí. Duas bibliotecas que a gente vai precisar de instalar. Então, se a gente precisa de instalar a biblioteca, a gente pode usar o npm ou o yarn. Você pode usar qualquer um dos dois aí, ou qualquer outra opção, que já tem mais no mercado, porém essas duas são as mais conhecidas. E eu vou usar o npm. Então, npm install --save, porque é uma dependência do nosso código. E aí eu vou passar aqui Redux e React Redux. Maravilha, vamos aguardar instalar. A gente vai lá no nosso home aqui, no nosso arquivo aqui do screen home, e a gente vai importar uma função chamada connect. Import connect from React Redux. Essa função, por sua vez, ela vai conectar a nossa tela ao Redux. E aí aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai passar connect, deixa eu colocar aqui o outro parênteses, connect, e aqui dentro a gente vai passar uma função que vai fazer esse mapeamento para a gente. Então vamos lá, se você não entendeu essa parte aqui, ó, connect, onde eu chamo ela e depois eu passo de novo outro parênteses, isso aqui é mais ou menos o seguinte, ó. Vamos supor que eu crie aqui connect function, por exemplo, e chama connect. Ela me retorna uma função, porque uma das coisas que a gente pode fazer no JavaScript é passar a função como parâmetro e retornar a função como valor. Então eu recebo aqui uma função connect function. E aí eu chamo ela aqui, ó, dessa forma, passando o home. Isso aqui é exatamente a mesma coisa. Porém, por padrão, você vai ver nos códigos por aí algo desse jeito. Então, vou manter esse padrão aqui. E como eu disse, ele vai fazer uma conexão desse componente ao nosso state do Redux. Então, para isso, eu preciso de criar uma função onde vai pegar todo esse state do Redux, porque o Redux não vai mandar todos os dados para o seu componente. Ele vai mandar só o que você precisar. Então, eu vou precisar de criar uma função que mapeia o state do Redux como componentes para o que mapeia o estado do Redux como propriedades para o meu componente. E aí a gente cria essa função que ela tem um nome bem peculiar, que é o map state to props. Então agora que você entendeu o que ela faz, você não esquece mais. Ela mapeia o state do Redux como propriedade do meu componente. E aí, se ela mapeia o state, ela recebe aqui um parâmetro chamado state. Então vou remover aqui os parênteses. Como eu disse, quando a gente tem apenas um parâmetro, a gente não precisa de passar os parênteses. E aqui dentro ela só tem que me retornar o que eu preciso desse state. E aí nesse caso, por enquanto eu não vou precisar de nada, então vou só retornar um elemento vazio aqui. Esse aqui é o primeiro passo para a gente fazer essa conexão aí. E aí se eu for lá no nosso... Deixa eu apagar isso aqui. E aí se eu for lá na nossa aplicação vai estar dando alguns erros, quer ver? Ó. Opa, ela nem está inicializada. Deixa eu inicializar ela aqui. npm start. E aí ela vai dar um erro aqui que é a necessidade de um store. Lá, não conseguiu encontrar o store. Então o que é esse store? Esse store é um lugar centralizado onde vão ficar os nossos states, todos os states. Então vamos lá, a gente vai criar esse store aqui na nossa pasta source. Eu vou criar aqui um novo arquivo que eu vou chamar de store.js. E aqui a gente vai criar esse store. E aí o que a gente precisa desse store?
a gente precisa de importar, import, e aí a gente vai importar uma função chamada createStore, que ela vem lá do nosso biblioteca Redux. E aí com isso eu consigo criar uma store, né? A função está aí, createStore, e o que ela faz é criar um store. Então createStore. E aí eu posso exportar essa minha store. Então export default store. Beleza. E agora, com esse store exportado, eu preciso de falar com a minha aplicação para ela utilizar esse store, porque ela simplesmente, só de eu criar aqui, ela não vai magicamente entender que eu tenho um store criado, né? Tanto é que eu vou estar lá com o mesmo erro ainda, não conseguiu encontrar o store. Então eu vou voltar aqui no meu app, que não faz muita coisa, né? Ele só tem aqui exibindo o home. Então eu vou voltar no meu app e nele eu vou criar... Não, mentira. Na verdade eu vou fazer isso no index, aqui no meu index. Então aqui no meu index, né, desculpa aí pela confusão, aqui no meu index é onde eu vou importar aquele store e aqui que a gente vai, né, aplicar ele à nossa, né, adicionar ele à nossa aplicação. Então primeiro eu vou importar ele aqui, então import store from store, né, tá logo aqui na mesma pasta, e agora eu tenho esse store e eu preciso de enviar ele aqui para esse app. E a forma de fazer isso é usando um provider que vem do React Redux. Continua prestando atenção aí, eu falei que é um pouco complicado esse setup, mas depois ele fica comum e fácil de usar. Provider, isso. E aí eu vou importar ele aqui, from React Redux. E agora que eu tenho esse provider em mãos, eu vou englobar ele aqui no meu app. Então vou criar assim, ó, provider, e vou fechar ele logo aqui depois, provider. Isso, agora eu tenho um provider aqui. E eu vou passar como propriedade do provider o nosso store. Então, store recebe store. Pronto, agora o store é um provider, né, do nosso app. E se eu voltar lá no browser, eu vou ter mais um erro, olha só. Aí agora ele fala o seguinte, ó, que na hora de criar a função, ele espera o reducer para ser uma função. Então vamos lá no createStore e vamos adicionar essa função que vai ser um reducer. Então vamos lá. Vamos comigo, que é complicado isso aqui, mas quer dizer, é complexo, mas é fácil de... Depois você entende, fica fácil. Então aqui a gente precisa de criar um reducer. E o que é um reducer? Um reducer é uma função, então const reducer é uma função que retorna um estado. Então aqui, arrow function aqui mais uma vez, o reducer é uma função que retorna um estado. Então eu posso pôr ela aqui dessa forma, é o nosso reducer. E aí se eu voltar lá agora, olha só, a gente tem aqui tudo funcionando, porém ele só tem aqui que o mapStateProps foi criado, mas nunca foi usado. Que eu esqueci nessa parte aqui, ó, quando a gente está no nosso home, eu criei ela aqui, mas eu esqueci de passar ela para o Connect. Eu falei tanto dela, mas eu esqueci de passar ela para o Connect. Então, vamos lá passar ela para dentro do Connect. Então tá aqui, passou para dentro do Connect. E agora a gente tem lá tudo, não tem erro nenhum, porém nada acontece ainda. Então agora vamos começar a trabalhar esse state to props, né? A mapear esse state to props. E aí o que acontece? O nosso reducer aqui, ele não tem estado nenhum e ele não retorna estado nenhum. Ele não recebe nada, não retorna nada. Tá aqui vazio, aqui não faz nada. Então só para a gente testar, eu vou passar aqui o seguinte, ó, return, e aí eu vou retornar um objeto simples, ó, name, e vou passar dentro desse name Emerson Broga. E aí, agora, quando eu for lá no meu mapStateProps aqui no home, eu vou dar um console.log e aí eu vou colocar aqui, ó,
home.mapState2Props. E aí eu vou logar aqui o state. Ah, por que você faz esses 3 asterisco e home, mapState2Props e tal? Então, se você não sabe, o console.log, você pode passar quantos parâmetros você quiser. Né? Então, você pode pôr vírgula aqui, passar mais parâmetro, pode passar o tanto de coisa que você quiser. Eu faço isso aqui para identificar onde esse console.log está. Porque uma vez que eu colocar vários e não tiver uma identificação assim, fica difícil de eu achar eles depois. Então eu coloco a identificação e eu consigo também filtrar eles aqui, ó. E aí, né, eu consigo colocar aqui meus 3 asteriscos e filtrar ele aqui facinho. Então tá aqui, ele recebeu ali, dentro do meu mapState2Props, ele recebeu esse meu state que veio aqui do Reducer. Então agora eu consigo, dentro aqui do home, eu consigo usar aquele name. Então olha só, se eu retornar aqui, por exemplo, name e pegar ele aqui do state.name, eu consigo agora, olha só, vamos pegar aqui, ó. Quando a gente tem um componente funcional, o parâmetro que ele recebe aqui são props. Então vamos dar um console.log em props aqui, ó. Console.log. Então vamos colocar aqui home.props. Isso. E aqui a gente passa props. Props. Isso, dessa forma. Vamos lá olhar na nossa home.props. Olha lá, ele recebeu aqui pra gente esse name e recebe também um dispatch. O dispatch seria para a gente chamar funções, né, executar coisas que vão passar pelo reducer inteiro depois. Mas isso aqui eu explico numa hora mais avançada, numa aula mais avançada. Vamos lá, se agora eu tenho esse nome aqui, eu consigo usar o destructuring para pegar ele aqui, ó. Então, por exemplo, imagina que eu tenho props aqui, então eu consigo fazer aqui, por exemplo, const name recebe props.name. E é isso aqui, eu posso melhorar fazendo isso aqui. Olha só, eu coloco assim, ó, tem um objeto, então eu vou pegar a chave nome de lá de dentro desse objeto. Então eu consigo fazer assim. E se eu consigo fazer isso assim, eu consigo fazer isso também assim. E aí eu tenho esse name ali em cima, ó. Pronto, então agora eu tenho o name aqui. Então ao invés de ter home, enquanto não tem o user lá, né, que a gente buscou do Star Wars API, eu vou mostrar o name. Então vamos voltar lá, ó. Então vou ter Emerson Broga e depois Luke Skywalker. Olha só que legal. Então já estou pegando aqui dados lá do Reducer e tudo mais. Então agora chegou a hora da gente começar a complicar isso aqui um pouquinho mais. Então vamos lá. Numa aplicação real, a gente vai ter várias telas e essas várias telas vão fazer várias consultas a APIs e tudo mais. E aí você quer uma forma de deixar isso o mais organizado possível, né? Porque vai começar a complicar aqui. Então, uma organização que eu costumo fazer é criar aqui na minha screen, eu crio os arquivos de actions, que seriam as funções que vão fazer alguma coisa, alguma ação. E eu crio também um reducer aqui, que aí eu consigo organizar, porque é mais fácil eu ter vários reducers organizadinhos do que colocar tudo aqui dentro do store. Então vamos lá, vai começar a complicar mais agora, ó. Vamos lá. Então eu vou criar aqui o home actions, e aí eu coloco no plural actions, porque esse arquivo de action pode ter mais de uma action. Então home actions. E aqui eu crio as minhas actions e eu crio também um arquivo chamado home reducer.js. E aí o reducer ele é no singular porque a gente tem apenas um reducer que trata todas as actions. Então vamos lá. Aqui eu vou criar uma função que vai chamar fetch user. No caso eu vou chamar lá aqueles personagens do Star Wars. Imagina que fosse sua API aí para buscar usuário, para buscar produto, ou para buscar, sei lá, qualquer item que você tem lá no seu banco, lá no seu endpoint. Então,
vou criar aqui, ó, const fetch user. E aí esse fetch user eu vou passar um ID, né? Porque eu vou precisar, né, eu não quero deixar ela travada buscando apenas o usuário de ID 1. E essa fetch user, esse action, o que ele vai ter que retornar? Aí ele vai ter que retornar um negócio específico, que é o seguinte, ele vai ter que retornar aqui um objeto, e dentro desse objeto eu vou ter que retornar duas coisas. Um action, vou explicar daqui a pouco o que é, e um payload. Vou explicar também daqui a pouco o que é. Dentro do meu action, vou ter que passar um type. Na verdade não é action, eu tenho que passar um type. Então vou passar aqui um type e um payload. Esse type eu vou chamar aqui de fetch user, que é só um identificador para a gente saber, né, para o reducer saber que ação que foi executada. Então eu vou ter aqui esse fetch user. E aqui no payload eu passo a requisição que eu quero fazer, né, a minha carga, os dados que eu quero passar. E nesse caso eu quero passar essa execução aqui do... Cadê o meu home? Isso. Aqui, eu quero passar essa execução aqui dessa chamada. Então eu vou simplesmente fazer o seguinte, olha só. Eu vou pegar essa chamada aqui, chama doGetRequest, e faz, né, faz essa consulta aqui. Então eu vou pegar ela, arrancar ela daqui. Se eu arranquei ela daqui, eu posso tirar tudo isso aqui. E agora, se o meu useEffect não faz sentido mais, eu posso arrancar ele daqui também. E aí agora eu não consigo mais, não uso mais o definir usuário, então ele vai ser sempre nulo o estado inicial. Se ele vai ser sempre nulo o estado inicial, ele já passou a não ter valor nenhum aqui mais. E aí agora que eu não tenho usuário mais, eu posso remover tudo isso aqui. Na verdade eu posso remover o de baixo aqui e tirar essa condicional daqui. E agora meu componente voltou a ser um componente bem simples que não faz nada. E aí vamos voltar lá no action e eu vou criar ele aqui, ó, const payload. E o meu payload é esse doRequest aqui, ele vai fazer essa requisição. Antes de mais nada eu vou concatenar um ID aqui, então eu vou pegar aqui, ó, eu vou usar template strings para a gente concatenar aqui mais fácil. Então ID, isso, e aí está faltando eu importar esse doGetRequest. Então vou recortar essa linha daqui, ó. Recorto ela daqui, colo ela aqui em cima. A gente agora tem o doGetRequest. Já está chamando o nosso payload, então eu posso passar ele aqui. E aí, quando o nome e o nome da variável que você está passando aqui na frente são os mesmos, né? A chave e o nome da variável são os mesmos, você pode usar um só. Então, meu payload vai ser assim. E a minha fetch user, por enquanto, ela não faz nada porque eu não exportei ela daqui. Então, export const fetch user. Beleza, agora que eu exportei ela daqui, eu vou precisar de chamar ela em algum lugar. E onde que eu vou chamar ela? Eu vou chamar ela aqui no meu home. E aí eu vou importar ela aqui, então import fetch user from, e aí meu arquivo aqui home actions. E aí, como foi um named export, eu preciso chamar aqui com as chaves, né? Isso. E aí agora eu tenho a fetch user. Só que aí eu não vou chamar ela aqui dentro normalmente, né? Eu não vou chamar ela aqui dentro normalmente. Eu vou ter que passar ela também pelo connect, para ela saber que isso aqui é uma função que precisa de passar por todos as coisas internas do Redux. E aí eu passo ele aqui como segundo parâmetro da connect. Eu passo um objeto e eu passo essa função fetch user. Aí agora que eu passei essa fetch user aqui, eu vou receber ela aqui como parâmetro, como propriedade. Vou receber ela aqui como propriedade aqui dentro. E agora que eu tenho ela aqui como propriedade, eu vou usar o useEffect, porque eu quero que ela execute apenas uma vez de novo. Então, useEffect, arrow function aqui e lista de dependências. E aí aqui dentro eu posso chamar essa fetch user. E aí lembra que a fetch user, por sua vez, precisa de um ID. Então vou passar o 1 aqui, que eu quero o ID 1.
Porém, não é bom a gente usar magic numbers. Então eu vou pegar esse user ID aqui e vou transformar ele em uma constante aqui em cima. Ó. User ID. E aí eu tenho esse 1 aqui. E aí eu passo ele aqui embaixo. E agora tudo vai acontecer lá. Vamos ficar de olho aqui nesse state. Mas ainda faltam algumas coisas. Vocês vão ver. Espera aí. Aí agora, olha só. Eu tenho aqui, ele vai chamar isso aqui e esse payload vai acontecer. Porém, ainda não estou fazendo nada com o resultado desse payload. A gente vai ter alguns problemas aí. Olha só. Quer ver? Ó? Deixa eu colocar alguns logs aqui. Que é o seguinte. Aqui no nosso store aqui, eu preciso de importar aquele reducer. Na verdade, eu não criei o reducer ainda. Eu tenho que criar o reducer aqui. Então, eu tenho que criar o reducer que vai tratar isso aqui. Então, agora eu vou criar aqui o nosso reducer. Então, eu vou colocar aqui, ó, export default function. E aí, esse vai ser o nosso reducer. E aqui dentro do nosso reducer, aqui dessa forma. Aqui dentro do nosso reducer, eu vou ter que tratar aquela ação. E aí os reducers, eles recebem um state e eles recebem também um action. E aí o que acontece? Deixa eu voltar aqui no store. Aqui também ele recebe um state e aqui também ele recebe um action. Mas aí eu não vou precisar dele mais, então eu vou importar esse meu home reducer. Vamos importar ele aqui dentro do store. Import home reducer from. E aí eu passo o caminho, nesse caso screens barra home reducer. Isso. E aí eu posso usar esse reducer aqui. Beleza. Aí aqui, vamos voltando aqui. Ele recebe um state e um action. Então, o state é o state completo do nosso Redux. Igual a gente tem lá no nosso map state do props, que está aqui. A gente recebe o state completo do Redux. E aí a gente vai tratar ele aqui. Então a gente vai tratar usando o action. Então olha só, a gente vai pegar e verificar o seguinte. Ó. Primeiro, lembra que o action ele tem duas partes, né? Ele tem o type e ele tem o payload. Então nós vamos pegar esses dados aqui do action. Então vamos usar aqui, ó, const type e payload. Pronto, a gente vai pegar esses dois dados aqui do nosso action. E aí eu vou criar aqui dentro um switch case, onde eu vou verificar o type. E aí, caso esse tipo seja o mesmo aqui, ó, fetUser, eu vou tratar ele aqui dentro e retornar um estado. Então, vou retornar um state aqui. No caso, eu posso retornar aquele name aqui, ó. Name Emerson Broga. Só que a gente removeu aquele reducer que a gente tinha lá no store. E também aqui no meu switch case eu preciso de tratar ele de forma padrão, né? Deixar o default aqui. Então, por default, ele retorna o state. E é isso o reducer. Só que ainda a gente tem alguns problemas. Olha só. Deixa eu salvar isso aqui. Então, vamos lá. O primeiro problema que eu tenho é esse aqui, ó, fetUser, ele está aqui e ele está aqui. Qual o risco que tem de eu colocar aqui, por exemplo, users e ele nunca cair aqui? É um risco muito grande. Então a gente tem que evitar esse tipo de erro. Então o que eu vou fazer? Aqui no meu action, eu vou exportar também, ó, export const fetUsers, vai ser uma constante aqui, que ela vai ter como valor a string fetUsers. Então eu consigo usar ela aqui, que agora ninguém vai escrever errado mais, porque ela é uma constante. Se ela não existir, vai ter um erro, né? Vai falar que essa é uma variável indefinida. E aqui dentro eu posso importar ela. Então, import fetUsers from homeActions. Beleza. E aí é que eu posso usar essa fetUser.
já evitei aí um problema. A outra coisa é que eu posso pegar esse payload agora e tratar ele aqui também, ó. Então, por enquanto eu vou só... Não, por enquanto eu vou deixar ele aí, depois a gente volta nele. Deixa eu falar primeiro do initial state. Lembra que esse aqui era o estado inicial que eu tinha lá no meu store? Eu vou criar ele aqui como initial state. Então, initial const initial state. E aí aqui a gente vai ter esse name Emerson Broga aí. Esse é o meu estado inicial e eu vou colocar ele para ser aqui o meu estado padrão, caso nenhum estado seja definido. Então, até esse momento aqui, eu acredito que a gente vai ter tudo funcionando lá. Tem o nosso name lá sendo passado, tudo beleza. Ele está falando aqui ainda das coisas que eu não usei, né? Então, vamos corrigir esses erros aqui, ó. Olha só, use state está definido, mas nunca foi usado. Então, é bom que você já vai aprendendo a usar entender os erros, né? Então, use state aqui, ó. Pronto, já sumiu lá. E ele fala aqui que o meu useEffect ele tem uma dependência, que é o FetUser. Então, eu devo incluir ele na minha lista de dependências. Então, eu posso pegar esse FetUser que eu estou recebendo aqui e incluir ele aqui nas minhas dependências e aquele erro vai desaparecer. Isso. E o último erro que ele está falando é que eu defini o payload, mas eu nunca usei. Então, espera aí que nós vamos usar ele agora. Ele está aqui no nosso reducer. Então, vou colocar aqui, ó, console.log e vou logar aqui esse payload. Então, vou pôr aqui, ó, home reducer.payload e o nosso payload. Pronto, vamos lá, sumiu o erro e agora a gente tem aí, ó. Aí, olha só o erro que eu falei que a gente ia ter ainda, o problema que a gente ia ter. Tá vendo aqui que a gente tem o nosso payload com uma promise? Ele não vai esperar essa promise resolver para mandar lá para o meu reducer. Então vai sempre chegar aqui uma promise e eu preciso de resolver essa promise antes de mandar para cá. E aí existe uma outra biblioteca que a gente vai precisar de instalar que ela cuida disso, que é o Redux Promise. Então vamos voltar aqui, fechar aqui a nossa execução aqui dessa tarefa e vamos instalar. Então npm install --save Redux Promise. Pronto, instalou tudo aqui. Vamos começar de novo a nossa aplicação npm start. E agora a gente vai usar ela. Deixa eu voltar aqui, porque ele já carregou lá no browser para mim. E a gente vai usar essa Redux Promise lá no nosso Store. Aqui nessa parte aqui, ó, no nosso Store. E aí eu vou importar ela aqui, então. A gente vai importar aqui, ó, import Redux Promise from Redux Promise. Pronto. E aí a gente vai precisar de aplicar ela aqui no nosso Store. Então a gente vai chamar uma outra função aqui, a gente vai importar uma outra, que chama apply middleware. E aí como segundo parâmetro da create store, então vírgula aqui, a gente vai chamar o apply middleware e vai chamar a Redux Promise. Agora com a Redux Promise instalado, o que ela vai fazer? Toda vez que uma promise chegar lá no nosso reducer, né? Toda vez que uma promise chegar aqui, ele vai esperar essa promise ser concluída para que ele continue a mandar essa action para cá. Então, toda vez que chegar aqui agora, a gente não vai ter mais aquela promise pendente, né? Pending. A gente vai ter ela já resolvida. Então, o nosso payload já vai vir com os dados, ao invés de vir uma promise não resolvida, né? E tá lá, ó, a gente já tem aqui, ó, no nosso payload, já os dados aqui, ó, entendeu? A gente já tem ele aqui certinho. Então agora é a hora que a gente trata ele aqui. Eu agora vou tirar esse name daqui, porque a gente não usa ele mais. E a gente vai ter como estado inicial aqui um user, que vai ser null, igual a gente tinha lá quando a gente criou usando um state, né? Eu vou ter ele aqui usando null. E aqui agora eu vou falar o seguinte, ó, você vai retornar para mim user
e você vai pegar esse user do nosso payload. Então aqui ó, o nosso payload agora ele é o user. Agora eu tenho ele aqui, né? Vamos conferir aqui, ó, o nosso payload é um objeto do usuário. Então agora eu vou ter ele aqui certinho, posso apagar esse console.log aqui. E por fim eu vou precisar de ir lá no nosso map state to props e falar com ele o seguinte, ó, quando chegar agora esse state aqui e a gente tiver esse usuário, é ele que eu vou passar. Então eu vou chamar aqui user e state é o user. E aí eu posso apagar isso aqui. E agora aqui eu vou receber esse user. E agora eu tenho mais uma vez o user aqui. Então eu posso colocar aqui home, né? E aí se não tiver o user, que ele vai vir por padrão, ele vai ser nulo, que a gente definiu lá no state. E aí se tiver, a gente vai retornar o nosso H1, que vai ser user.name. Isso. Então vamos lá rodar para ver se está tudo ok. E a gente tem lá o home, quando executa, a gente tem o Luke Skywalker. Isso. E assim é como você faz a instalação, né, a utilização do Redux. E tá aí, é isso aí, a instalação do Redux. Se vocês quiserem um overview aqui, um review, né, o que a gente fez aqui, ó. A gente criou uma aplicação, né, vamos passar aqui passo a passo. A gente criou uma aplicação React com o Create React App. A gente deletou tudo que tinha dentro do source. A gente criou um index. Dentro desse index a gente importou o React e o React DOM. E aí a gente chamou o React DOM Render e passou para ele um nulo para ele não renderizar nada. E buscou dentro do nosso documento que está lá em public index.html. A gente buscou aqui essa div root e falou que é onde a gente quer renderizar. A princípio a gente tinha um nulo aqui, a gente não tinha nada para renderizar, então a gente foi lá e criou esse arquivo chamado app. Com esse arquivo app a gente importou o React e ele apenas renderizava aqui um H1 e a gente exportava ele aqui. Com ele exportado, lá no nosso index novamente, a gente pegou e mandou o React DOM renderizar esse app dentro do nosso document root. E aí a gente já tinha uma aplicação criada. Depois disso, eu decidi criar a nossa primeira tela da aplicação, que no caso foi aqui esse home, onde a gente tinha apenas um H1 também, escrito home. Né? A gente criou aqui esse componente funcional, const home, não recebia nenhum parâmetro e só retornava aqui o H1 escrito home. E a gente exportava ele aqui de forma default. E aí a gente conseguiu ter o nosso app apenas exportando o home. Feito isso, a gente foi lá e criou o nosso helper, que faz uma consulta na Star Wars API. E a gente colocou ele aqui dentro do nosso home, dentro do useEffect, para fazer uma consulta, buscar esse usuário para a gente. E adicionava ele no state do componente. E aí, com ele adicionado no state do componente, a gente exibia aqui. Aí chegou o momento em que a gente queria usar o Redux. Então a gente foi lá e instalou as bibliotecas do Redux. Né? Deixa eu voltar aqui no package.json. A gente instalou o Redux e o React Redux. Foram as duas bibliotecas que a gente instalou. E a gente fez a configuração, começando aqui, né, direto aqui no nosso home, né, no nosso screen home. A gente importou o connect. Com esse connect, a gente passou aqui para ele o componente home. Então agora ele passava a ser um connected home. E aí com isso a gente criou o map state to props para pegar todo o estado do Redux e tratar só o que a gente quer mandar para cá para o nosso componente como propriedade. E para isso a gente precisava de criar um store. Então a gente foi lá, criou o store, importou aqui, né, a create store do Redux e criou ela aqui. E aí, como o store precisa de um reducer, a gente criou uma função que era o nosso primeiro reducer. Ele retornava apenas um name, que no caso era Emerson Broga. E aí com isso a gente conseguiu mapear ele aqui dentro do map state to props e passava esse name
para cá. Então a gente recebia o name aqui nas propriedades e exibia esse name em um H1 aqui dentro. Feito isso, estava pronto aí o nosso Redux instalado, porém a gente ainda queria passar, né, uma função e um reducer, né, um action e um reducer para executar o que a gente queria e manter a nossa aplicação mais enxuta. Então a gente foi lá, criou os actions e o reducer. Então a gente veio aqui, criou a função fetchUser, que recebe um ID, executa aquela requisição e retorna um payload. Esse payload, no caso, seria uma promise. E aí do nosso fetch aqui, ele tem que retornar apenas duas coisas, que são o type e o payload. Então a gente definiu que o type aqui seria fetchUsers e o payload seria essa promise aqui. E com isso a gente foi lá, criou o reducer para tratar isso aí, né? E aí quando a gente criou o reducer aqui, por enquanto a gente não tinha colocado nada, ele só retornava um state inicial. A gente foi lá no store, importou esse reducer. E aí a partir do momento que a gente importou esse reducer, estava tudo mais ou menos funcionando, porque como aqui no action ele retornava uma promise, quando a gente recebia isso lá no reducer, era uma promise pendente, né? Ele não sabia o que fazer com essa promise, então ficava uma promise pendente. E para tratar essas promises pendentes, né, a gente precisou de instalar uma outra biblioteca, que foi, no caso, a Redux Promise, que ela apenas escuta quando chega para o nosso reducer, né? Quando chega aqui uma promise que não foi resolvida ainda, ele aguarda ela resolver para depois ele mandar ela para o reducer. Então, a partir desse momento, a gente começou a ter os dados chegando aqui no nosso payload, né? Já os dados certos. Então, a gente criou aqui o switch case para tratar esse tipo, né? O tipo de ação fetchUser, e aí a gente conseguiu retornar o payload corretamente aqui. A gente voltou lá na nossa screen home, recebeu esse usuário, e aí a gente conseguiu tratar para quando ele não existe e para quando ele existe. E assim a gente teve aí o reducer instalado. Uma outra coisa que eu quero mencionar também é o seguinte. Aqui eu coloquei os meus reducers dentro aqui do store. E isso vai acontecer de você ter mais de um reducer. Vamos supor que você tem aí uma segunda página, né? Sei lá, você tem uma home... vamos supor que você tem... Né, estamos falando de Star Wars, vamos supor que você tem um Planet Reducer, que fica lá no seu Planet Screens. Planet Screens e Planet Reducer, né? Screens, Planet Reducer. Vamos supor que você tem esse cara aqui. E aí você vai ter que passar dois reducers para cá. Aí para isso existe uma outra função que você pode importar aqui, que ela chama Combine Reducers. Você importa ela aqui e aí você pode passar aqui, ó, o seguinte, ó. Você cria um root reducer, e aí você chama o Combine Reducers e passa para ele um objeto. E aí você pode chamar, por exemplo, Home, e aí você vai ter o seu Home Reducer, e você pode ter o Planet, e aí você vai ter o Planet, e aí você vai ter o Planet Reducer, e aí você passa para cá, só o Root Reducer. E é assim que você usa o Combine Reducers, né, para você passar vários reducers aqui para o Store. Isso não muda quase nada, porém agora quando você tem assim, aqui no Home, no Map State to Props, não vai ser mais state.user, vai ser state.home.user. É só isso que muda. Mas isso aí é um papo para uma outra aula. Então vou voltar aqui para o Home Reducer, tirar isso aqui. Planet Reducer não existe e a gente não precisa do Combine Reducers. Prontinho, então tá aí. Essa foi a explicação de como aplicar, né, o Reducer dentro de uma aplicação React. Então, aí, ó, como vocês viram, é complicado instalar o Redux, não é uma tarefa fácil, mas o vídeo está aí, você pode assistir, você pode rever, você pode fazer. Inclusive, a recomendação que eu dou é que você faça isso na prática,
né? Você cria essa aplicação, por mais simples que ela seja, que ela só faz a consulta ali na API do Star Wars e tudo mais. Faça isso aí no seu computador, porque é colocando a mão na massa que você vai aprender. E se você está aqui até agora, se você assistiu essa 1 hora inteira de vídeo aí, né? Mais de 1 hora de vídeo, eu peço também que você se inscreva na nossa lista de desenvolvedores. O link vai estar aqui e também na descrição do vídeo, né? Corre lá, se inscreva para você ser notificado de novos vídeos, porque às vezes eu posto aqui, posto no Instagram e tudo mais, e essas redes sociais não avisam as pessoas. E por e-mail eu consigo te avisar, por e-mail eu sei que eu consigo te avisar sobre vídeos novos, sobre novos conteúdos, sobre novos posts no blog. Então aproveite esse momento agora e se inscreva na nossa lista de desenvolvedores. No mais, eu espero que você tenha aprendido muito com esse vídeo. Se tiver dúvida, coloca aí nos comentários também. E muito obrigado por ter assistido até o final e valeu!